Bom, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar então para vocês daqui, né, por motivos de isolamento e restrição social. A ideia então é a gente dar sequência então ao nosso estudo sobre os fundamentos do comportamento, né, linkando já com os aspectos relacionados à nutrição, né, a nutrição comportamental. E eu estou usando então essa plataforma para a gente seguir os nossos estudos. Então, deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês. Ok, vamos lá então. Bom, uh, aprendizagem por experiência. Nós vimos então nas aulas anteriores, né, ou na aula anterior, o fundamento do comportamento alimentar. Né? Então a gente começou estudando os reflexos inatos, né, que é o repertório básico de comportamentos que já nascem com os indivíduos. Né? Então vamos lembrar assim, reflexo de sucção, né, como o comportamento mais elementar que vai garantir a sobrevivência, né, a nossa sobrevivência da espécie, que depois vai se tornar um comportamento de mamar, né, nos bebês, e que depois vai se desenvolvendo isso para outros comportamentos de se alimentar e tudo mais. Né? Depois dos reflexos inatos, a gente viu o conceito dos reflexos condicionados, ou seja, que são comportamentos reflexos que são aprendidos, né? Que também, ou seja, são reflexos que a gente pode aprender, que não tem uma estimulação incondicional, inata, e assim a gente consegue já ter uma resposta reflexa. Um exemplo de reflexo inato é salivação ao colocar um alimento na boca. Quando a gente é estimulado por um alimento na nossa boca, a gente começa a salivar, né? Isso é um reflexo inato, né? Não passa por nenhum controle, né, racional, consciente nosso. Porém, né, a gente pode começar a salivar ao ser estimulado visualmente, né? Ou seja, ou ao ouvir falar sobre um determinado alimento. Isso já é um reflexo aprendido, né? Aprendido através de condicionamento, através da associação de estímulos, né? A mesma coisa acontece quando a gente atribui alguma emoção a um estímulo teoricamente neutro, como uma música, como um alimento, né, um bolo lá que nos desperta lembranças e emoções, né, um cheiro determinado, né, que pode também nos despertar emoções positivas ou emoções negativas. Tudo isso são reflexos, reflexos condicionados. Né? Então, hoje, a aula de hoje vai ser sobre aprendizagem pela experiência. Então, aprendizagem que se dá através da experiência. Bom, a premissa básica aqui para a gente entender é que todo comportamento ele é aprendido, né? Então, tudo que a gente faz, né, hoje, a gente precisou aprender. Né? Claro que a gente não aprende da mesma forma, então existem diferentes formas da gente aprender. Então, os nossos comportamentos eles foram moldados e desenvolvidos através das experiências com o mundo. Então, na medida em que a gente começa a interagir com o mundo desde o nosso nascimento, né? Então, começa a interagir com a mãe, com os cuidadores, né? O bebê ele já começa a ter uma série de aprendizados, né? Que só vão aumentar ao longo da vida. Né? Como eu falei para você, seria muito difícil se a gente tivesse que aprender como, né, mamar, como chorar, mas no fundo, a gente vai aprendendo muitos desses comportamentos ou vai ampliando o repertório desses comportamentos. Né? Então, a maneira como nos comportamos foi aprendida, né, ou sempre será aprendida de situações que antecederam. Né? Então, a maior parte dos nossos comportamentos, eles são aprendidos pela experiência, né? Então, é a experiência de vida que vai nos dando, né, oportunidade da gente desenvolver habilidades, desenvolver comportamentos, né, de corrigir comportamentos, de abandonar comportamentos, né? Isso também é um tipo de aprendizagem.
Então, a ideia principal aqui é que quando eu pensar em comportamentos alimentares, eu tenho que pensar em aprendizagem. Esses comportamentos que eu tenho hoje, eles foram aprendidos, né? A gente vai falar depois, né? Mas muito provavelmente eles foram aprendidos com base em experiências prévias, em contextos alimentares, em contextos que eu vivi. Bom, então aqui um conceitozinho mais duro, né, da área da psicologia, né? Então a gente falava antes, na aula anterior, do condicionamento clássico, também chamado de condicionamento reflexo ou respondente. E a aula de hoje vai falar sobre um condicionamento, que é um tipo de aprendizagem chamado de condicionamento operante ou, né, aprendizagem através da experiência. Então, os reflexos condicionados, as aprendizagens reflexas, elas se referem à fisiologia interna do organismo. Então, sempre quando a gente falar em aprendizagem por associação, né, nesse condicionamento respondente, a gente vai estar falando sobre salivação, sobre a eliciação, né, de determinadas emoções. Isso são condicionamentos respondentes. Todo o restante de comportamento, né, vão ser chamados condicionamentos operantes. Então, todas as outras aprendizagens que a gente tem são aprendizagens, né, chamadas de aprendizagens operantes. E essas aprendizagens, elas se estabelecem a partir da chamada lei do efeito, tá? Então, assim, todo comportamento, toda atitude, toda ação, ela se estabelece a partir de certas consequências. Então, o que que isso quer dizer? Que um comportamento, uma ação, ela gera consequências, tá? E são essas consequências que ditam o tipo de aprendizagem que a gente vai ter, tá? Vou detalhar um pouco mais sobre isso logo logo, tá? Então, condicionamento operante, que é o assunto que a gente vai falar, segundo o Skinner, que é o principal autor, né, dessa teoria, ele vai dizer assim, que o nosso comportamento, ele opera no ambiente, ele opera no contexto para gerar consequências, né? Então, se eu aperto o meu dedo num botão do elevador, né, a consequência de apertar no botão é chegar ao elevador, né? Se eu giro a chave na porta, a consequência é destrancar a porta. Então, simples, desde os comportamentos mais simples, né? Se eu estendo o braço na parada de ônibus, a consequência é parar o ônibus. Então, um comportamento gera uma consequência, tá? E o Skinner vai dizer que condicionamento operante, lembrem que a palavra condicionamento refere-se à aprendizagem, tá? Então, condicionamento operante é um processo de aprendizagem em que as consequências de uma ação vão determinar a probabilidade dela ser realizada no futuro. Basicamente, o que está dito aqui é o seguinte: os nossos comportamentos, eles sempre geram uma consequência. E dependendo dessa consequência, esse comportamento ele vai seguir acontecendo ou não, né? Então, é a consequência que vai determinar o comportamento futuro, tá? Essa é a ideia aqui que o condicionamento operante traz para nós. Se todo e qualquer comportamento gera uma consequência, dependendo da consequência, esse comportamento ele vai se repetir ou ele vai ser eliminado. Se eu aperto o botão e chego ao elevador, o ato de apertar o botão ele vai se tornar uma aprendizagem para mim por ter chegado o elevador, ok? O contrário também é verdadeiro, né? Quando eu faço algo e não me traz uma consequência satisfatória, eu simplesmente abandono, tá? Então, o condicionamento respondente, que é aquele reflexo, ele é um estímulo que gera uma resposta, né? Então, baixa luminosidade, estímulo, resposta, dilatação da pupila, tá? Então, é uma alteração no ambiente que gera uma resposta. E isso só é válido para
reflexos, tá? Para comportamentos mais primitivos. E o condicionamento operante, que vai dar conta de uma gama muito maior, né, de atitude e de ações, parte de que uma resposta, isto é, uma ação, uma atitude, um comportamento emitido pelo organismo, vai produzir uma alteração no ambiente. Tá? Essa é a ideia. Então, eu tenho um determinado comportamento, eu estendo o meu braço, né? E, como consequência, na parada, o ônibus para, né? Então, eu posto uma mensagem, uma foto no meu Insta, como consequência, eu recebo uns likes, né? Umas joinhas. Então, essa, essa consequência vai fazer com que eu mantenha o meu comportamento de continuar postando selfies, fotos. Tá? Então, quem curtiu a aula, né, dá uma joinha aqui. Bom, então que o comportamento operante, né, ele vai produzir consequências no ambiente, né? O que são consequências? Consequências são mudanças no ambiente, é o que acontece, né? Então, o comportamento de, como eu falei antes, apertar um botão, consequência, chegar ao elevador. Girar uma torneira, consequência, obter água, né? Fazer uma pergunta, consequência, receber uma resposta, né? Então, todo e qualquer comportamento vai ter consequências no ambiente. Essas consequências elas podem ser satisfatórias ou elas podem ser insatisfatórias. E é elas que vão, né, moldar, né, são essas consequências que vão moldar esses comportamentos futuros. Bem? Bom, então, se o comportamento é afetado por suas consequências, aqui ficou meio por cima. Se o comportamento ele é afetado por suas consequências, ao modificarmos as consequências, né, nós iremos interferir na probabilidade de ocorrência do comportamento. Então, se eu quero mudar um comportamento, eu tenho que pensar que esse comportamento ele só se mantém porque das consequências. Então, eu tenho que alterar as consequências desse comportamento. Tá? Então, mantenham isso na mente de vocês. Se eu quero mudar todo e qualquer comportamento, eu vou ter que pensar em alguma estratégia para modificar as consequências desse comportamento. Tá? Se esse comportamento está tendo consequências que são satisfatórias para o indivíduo de alguma maneira, né? E satisfatórias não significa necessariamente que precisam ser saudáveis. Por exemplo, um tabagista fuma porque ele tem satisfação ao fumar. Tá, professor? Mas fumar pode gerar doenças, câncer, enfisema, uma série de preocupações e complicações para a vida desse indivíduo. Sim, mas a gente sabe que ao fumar, né, o indivíduo ele tem uma recompensa, né, química, né, da nicotina e tudo mais. Isso produz efeitos, né, neuropsicológicos. Então, isso sustenta o hábito. Né? Uma pessoa diabetes que consome açúcar. A gente sabe que o açúcar faz mal para essa pessoa, mas ao comer, né, um doce, um chocolate, ela vai ter um efeito de satisfação disso. E isso vai ser recompensador. Então, se eu quero, né, mudar comportamento, eu tenho que pensar em afetar ou de alterar as consequências. Da mesma forma, então, a gente só tem, né, uma quantidade, uma infinidade de comportamentos e atitudes no nosso cotidiano porque determinadas consequências ocorrem, né? Então, é isso que faz com que a gente tenha muitos dos nossos comportamentos, né? E o contrário também é verdadeiro. A gente deixa de ter algumas atitudes, alguns comportamentos em função de uma consequência produzida, ou uma consequência insatisfatória,
ou simplesmente uma ausência de consequência, né? Então, assim, tu tenta explicar para um parceiro teu, para uma parceira tua, uma determinada situação, tu explica, 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 e a pessoa não entende, não entende, não entende, chega uma hora que tu simplesmente tu desiste, né? Então, o ato de explicar determinado assunto, né, ou de tentar convencer uma determinada pessoa de alguma coisa, ele é abandonado em função das consequências, que não são, de repente, satisfatórias. A gente faz isso, a gente experimenta, de repente, um restaurante, um alimento, e simplesmente, e depois, dependendo da consequência, aquilo não foi agradável para mim, eu não insisto naquilo, eu desisto. Tem coisas que a gente come uma única vez e deu, né? Por quê? Né? Por causa da consequência. Então, muitas das nossas atitudes, elas são interrompidas justamente por trazerem consequências que não são muito satisfatórias para nós, tá? Bom, então se o comportamento é afetado por suas consequências, né, por que que algumas crianças são birrentas e outras não? Aqui é um exemplo mais ilustrativo, mas para a gente poder pensar num fenômeno que é muito comum, assim, e que seguramente muitos de vocês já testemunharam a seguinte situação, né? Então, vocês estão num supermercado, né? E vem uma criança fazendo birra, né? Dando esparro, chorando, se atirando no chão, né? Porque quer alguma coisa, sei lá, um chocolate, um doce, né? Nunca um alface, né? Mas enfim, fazendo birra, um brinquedo, sei lá. E nesses casos, né, a gente sempre fica se perguntando assim, e às vezes assim, empático com os pais, né? Coitado dos pais, né? Passando uma vergonha lá e a criança não para de fazer birra e tudo mais. Mas o que a gente sabe, né, e o que a psicologia explica, e que o comportamentalismo nos dá fundamentos, é que as crianças que fazem birra, frequentemente elas obtêm o que querem. Não, não é mágico isso, pessoal. Na verdade, o comportamento de birra de uma criança, na alimentação ou em qualquer outra atitude, ele acabou sendo recompensado de alguma forma. Geralmente, as que fazem birra obtêm o que querem. Então, por quê? Porque uma forma de calar a criança no supermercado que está fazendo birra é dar o que ela quer. Automaticamente, magicamente, ela para de fazer birra, né? Então, essa tem sido uma estratégia, né, da criança manipular o comportamento dos pais e dos pais interromperem o sentimento de vergonha, né? O que acontece é que às vezes isso não é muito legal, né, pessoal? Então, assim, não é a melhor forma, não é a melhor estratégia de tu educar um filho, né? É tu recompensar a birra que ele faz. Então, para isso existem três tipos de respostas ou três tipos de pais, né, que a gente costuma observar. O primeiro deles é aquele que diante de uma situação de birra, né, sentem-se extremamente envergonhados, né, e optam por dar para o filho, dar para a criança aquilo que ele está solicitando para estancar o esparro, né, para acabar a birra. Esse é um tipo número um, né? O tipo número dois é aquele que a criança tem um episódio de birra, começa a pedir, gritar e chorar no supermercado, se atirar pelo chão e tal, e se desesperar, e aí os pais têm uma conduta que é punitiva, né, ou violenta. Grita com a criança, chacoalha a criança, em alguns casos, né, agride verbalmente ou fisicamente. Naquele momento, o que acontece com a birra? Também cessa, né? A criança para de chorar naquele momento, né? Logo depois a gente vai ver que isso não funciona numa segunda, numa terceira ou numa quarta vez, tá? Mas é uma forma também que às vezes as pessoas optam por punir um comportamento. Nem sempre com agressão física, né? Às vezes com uma agressão verbal, chama atenção, repreende, né? Tenta colocar limite, assim. E o terceiro tipo, né, é um tipo que a gente chama de extinção do comportamento, que daí o terceiro tipo de pais é aquele que não dá bola, né? Tipo assim, pode
chorar, pode espernear, azar. E segue com o carrinho fazendo as compras, né? Então, esse terceiro tipo, né, ele costuma, no primeiro momento, aumentar a intensidade da Bia, mas logo depois ela começa a cair, diminuir e até cessar, né? Então, aqui a gente já está vendo um outro conceito que, para manipular comportamentos, ou seja, para diminuir comportamentos ou para aumentar comportamentos, a gente tem 3 ferramentas. Uma, a recompensa. 2, a punição. 3, a extinção. Isso a gente vai detalhar logo em seguida, tá? Mas esse é conteúdo para um próximo vídeo. Tá bom, pessoal? Bom, espero que tenham gostado, né, dessa primeira experiência. Em seguida, a gente vai conversar sobre os assuntos seguintes, tá bom? Um abraço, até mais.